Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo aluno. Sim, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos à nossa aula de reforma trabalhista. Hoje vamos falar aqui sobre direito do trabalho. Vamos estudar aqui o que foi alterado e muita coisa foi alterada, como vocês já devem ter percebido aí por meio de várias notícias. Sou o professor Antônio Daldi, professor de Direito do Trabalho aqui no Estratégia Concursos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando aí. Isso, estávamos com um pequeno probleminha de som, agora já voltou. Estamos aí com mais de 1.500 pessoas ao vivo nos acompanhando e hoje vamos falar a respeito de jornada intermitente, de autônomo exclusivo, de contribuição sindical, de tudo isso que a gente tem visto aí nas notícias, seja na TV, na internet, enfim. Vamos aqui comentar com um foco em concursos públicos, legal? Antes de iniciarmos, eu gostaria que cada um de vocês deixasse aí rapidamente para qual que é o foco aí de vocês, né? Se vocês estão estudando para a OAB, se estão estudando para a AFT, para tribunais do trabalho, para procuradorias, enfim. Deixe aí para a gente ter uma ideia aqui para qual concurso você está estudando, né? Sabemos que estuda Direito do Trabalho, está ligado nessa área trabalhista. Então, para que a gente deixe... Ó, veja aí o JL estudando para o MPU, ok? A Savana Henriques de João Pessoa, Paraíba, Valesca para a FT, Wallace, OAB, TRE também, TRT... Muita gente TST, Oficial de Justiça, TRT2, TRT12, é muita gente aí. TRT Santa Catarina, vamos comentar a respeito de todos esses concursos, galera. TST, TRT Santa Catarina, Magistratura do Trabalho, Procuradoria, OAB, legal? TRT Ceará, tô vendo gente aí, Ministério Público da União, legal. Temos aí um público bastante variado, bastante diversificado, ok? Para você que ainda não me conhece, não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar aqui de maneira bastante breve os meus contatos, ok? Tenho ali o Facebook, né? Facebook/DaldiJR, ok? Tenho ali também o Instagram, @prof.antoniodaldijunior. Por meio do Instagram nós compartilhamos ali dicas diárias a respeito do direito do trabalho, de concursos dessa área trabalhista, legal? A respeito da reforma, o que mudou, o que deixou de mudar, enquetes com exercícios para que vocês consigam exercitar. E, inclusive, eu acabei nesse instante, né, antes de iniciarmos o aulão, eu acabei de postar lá na bio do meu Instagram o link para esse material do nosso aulão de hoje, ok? Acabei fazendo de última hora aqui, mas... se você, né, ainda que seja aí durante o aulão ou após o aulão, se você desejar ter acesso a esses slides aqui, vá lá no Instagram, clique ali no link que a gente deixou para você, que você já vai baixar o PDF com esses slides de hoje, legal? Com esses slides de hoje. Galera, antes de iniciarmos aqui, né, eu imagino que muita gente está aí apreensivo, né, realmente saiu uma legislação nova e não é qualquer legislação. Estamos falando aqui de uma mudança profunda e significativa, em especial na CLT, ok? Em especial na CLT, algo que não vimos no direito do trabalho já há algum tempo, ok? Eu estava, inclusive, trocando algumas ideias com o professor de processual civil, que é como se tivéssemos processual civil, para quem não sabe, né? Teve ali uma grande reforma com a publicação do novo CPC, do novo Código de Processo Civil. E aqui não chega a ser uma nova CLT, mas nós temos ali próximo a 200 artigos que foram alterados. E agora, como é que eu faço para estudar direito do trabalho, né? Eu devo já direcionar os meus estudos considerando essas alterações? Devo continuar estudando com base na redação antiga, ok? E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, ok? Eu gostaria de ressaltar para vocês. Ainda, né, antes de passar para o próximo slide, quero destacar apenas o seguinte: aqui o nosso foco vai ser realmente concurso público.
A ideia não é debater o posicionamento político, eu concordo, eu sou a favor, eu sou o contrário a essa mudança, não. Galera, a ideia aqui é, por mais que você seja contrário a essa reforma como for feita, né, por mais que você não concorde com a forma ou com o conteúdo do que foi apresentado, a ideia é fazer desses limões uma grande limonada ou até mesmo uma caipirinha, legal? Então, vamos extrair aqui, né, vamos focar aqui em concurso público, não vamos perder tempo com essas discussões infrutíferas, legal? Não vamos perder tempo. Então, a primeira observação, agora sim, que eu gostaria de destacar é que, vejam aqui comigo na tela, foi publicada, né, a Lei da Reforma Trabalhista, é a lei, para quem ainda não conhece, é a Lei 13.467, ok? 13.467 de 2017, ok? De 2017. E se a gente examinar lá o artigo 6º da lei, lá no finalzinho do texto, ok? Lá no finalzinho do texto, a gente vai observar que a lei encontra-se no chamado vacatio legis, ok? A lei está em vacácio, ou seja, a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi sancionada e foi publicada, mas ela já está valendo? A resposta é negativa, ok? Vejam que o legislador condicionou o início dos efeitos da lei, ou seja, a lei vai entrar em vigor apenas após 120 dias da sua publicação, ok? 120 dias da publicação. Se a gente considerar que a publicação foi ali no dia 13 de julho, ok? E no Diário Oficial ali no dia 14 de julho, a gente tem ali que aproximadamente, ok? Aproximadamente meados de novembro, para termos o início dos efeitos, né? A partir dessa data é que realmente os contratos de trabalho em vigor e os novos contratos de trabalho que vierem a ser celebrados, eles vão passar a ser regidos por esse texto que foi recém-aprovado, ok? Então, por enquanto, nós estamos nesse período aqui, que é a chamada vacatio legis, legal? E isso é muito comum, normalmente, né, existe ali uma regulamentação de vacatio legis de 45 dias, enfim, mas considerando o tamanho das alterações, ok? Foram várias regras alteradas, vários institutos foram criados ou extintos por meio dessa reforma trabalhista, que o legislador achou por bem inserir esse prazo de vacatio de 120 dias, ok? De 120 dias. Então, feita essa observação, a pergunta é, a reforma vai ser cobrada no meu concurso? Ela pode ser cobrada no meu concurso? Meus amigos, aqui, o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que, normalmente, né, quando sai o edital do concurso público, ele coloca ali como marco para o início da cobrança de determinadas legislações a entrada em vigor de determinada lei, ok? A entrada em vigor de determinada lei. Então, nós temos ali a data da publicação da reforma trabalhista, nós temos a data de entrada em vigor ali, meados de novembro, e nós temos ainda a data em que o edital é publicado, ok? Então, venham aqui comigo, que eu gostaria de destacar aqui para vocês 3 possíveis situações. Ok? 3 possíveis situações. Então vamos lá. Vamos supor aqui uma linha do tempo, ok? Nós temos aqui uma linha do tempo e aqui nesse primeiro ponto nós temos a publicação da Lei da Reforma Trabalhista, ok? A publicação da Lei da Reforma Trabalhista. Em outro momento, um pouco mais aqui para frente, nós temos aqui a entrada em vigor, ok? A entrada em vigor.
E vamos comentar aqui rapidamente apenas esse panorama. Aí, então, né, após esse panorama, nós vamos entrar ali na parte realmente técnica das novas regras, do que mudou, ok? Mas eu gostaria, antes de mais nada, tentar dar algum direcionamento em relação à possibilidade de cobrança ou não das alterações. Legal? Agora, vamos supor que nós tenhamos aqui, por exemplo, editais publicados aqui nesse período em azul. Ok? Nós temos aqui vários editais que foram publicados. Para quem está acompanhando aí, nós tivemos a publicação do edital do TRT-12, ok? Tivemos ali a publicação do edital da magistratura, a publicação do edital do Ministério Público do Trabalho, enfim, vários outros concursos que foram publicados aqui, ok? Em outro momento, nós teremos aqui, certamente teremos editais publicados entre a publicação da lei, ok? E a entrada em vigor. E nós teremos aqui, nesta outra parte, que eu vou colocar aqui em roxo, ok? Nesta outra parte aqui em roxo, editais publicados após a entrada em vigor, ok? Novos editais, editais publicados após a entrada em vigor da lei. Ou seja, editais ali após, né, vamos colocar aqui a primeira quinzena, vou colocar aqui dia 13, 14 de novembro. Ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui dando como exemplo aqui, por exemplo, os exames da OAB. Ok? Os exames da OAB. Então vamos lá. Nós tivemos, né, daqui uns dias, nós teremos o 23º exame de ordem, ok? O 23º exame de ordem. Vejam, o 23º exame de ordem, ele teve o seu edital publicado quando? Aqui. O 23º exame de ordem, ele teve o seu edital publicado aqui nessa parte em azul, né, publicado antes da publicação da lei da reforma trabalhista. E a prova, vejam só, a prova, né, o exame da OAB relativo ao 23º exame, ele vai ser aplicado após a publicação, ok? Então, o edital do 23º exame foi aqui, ok? Mas vejam que as provas vão ser em algum momento aqui nessa parte preta. As provas vão ser aqui nessa parte preta e, atenção, para o 23º exame, né, conforme reza, né, o edital do 23º exame de ordem, ele prevê que as alterações legislativas que entrarem em vigor após a publicação do edital não serão cobradas. Então, ao menos para a primeira fase do 23º exame, tudo indica que essas alterações não serão cobradas, ok? Se nós pegarmos, por exemplo, o 24º exame, cujo edital ainda não foi publicado. Mas o que vai acontecer? De acordo com o cronograma da OAB, nós sabemos que esse edital para o 24º exame, ele vai ser publicado aqui nessa parte preta, ok? Nesta parte preta. E tudo indica que só o 25º exame, ok? O 25º exame será publicado aqui na parte roxa, ok? Será publicado na parte roxa. Então, o que nós temos a certeza aqui? É que, provavelmente, né, no 25º exame, cujo edital for publicado após a entrada em vigor da reforma trabalhista, da Lei 13.467, este sim, certamente, irá cobrar essas alterações, ok? Já que é um edital publicado após a entrada em vigor da legislação. Ok? Estou tomando aqui os exames da OAB como exemplo, porque nós temos ali exames periódicos e sabemos razoavelmente, né, com um bom grau de certeza, quando o edital é publicado. Legal? Então, vejam só, nós temos aqui o 23º, e o edital foi publicado aqui antes da reforma trabalhista, e tudo indica não vai ser cobrado ao menos para a primeira fase, e nós temos aqui o 25º exame, que deve ser publicado aqui na parte roxa, ok? E sendo publicado aqui nesse período
que a gente marcou em roxo, aqui sim, né, após a entrada em vigor da reforma trabalhista, aí sim ele cobraria essas novas alterações. Ok? Daudi, e quanto ao 24º? E quanto ao 24º exame? Venham aqui comigo. O 24º exame, né, tudo indica que será publicado, né, o seu edital vai ser publicado aqui nessa parte em preto, ok? Nessa parte em preto. E se a gente considerar as mesmas cláusulas, ok? As mesmas cláusulas do edital que vêm sendo publicadas nos últimos anos, ok? Que prevê que legislações que entrarem em vigor após aquele edital não serão objeto de cobrança, nós teríamos ali que provavelmente a prova do 24º não cobraria essas alterações. Daudi, legal. Agora, pessoal, vejam que nós estamos entrando aí já num campo da especulação. Nem você tem condições de afirmar como o edital do seu concurso ou como o edital do seu exame de ordem vai realmente prever essa questão aqui. Pode ser que o edital vá lá e diga expressamente, olha, normalmente eu cobro legislações com entrada em vigor até a data de edital, mas considerando a reforma trabalhista, por exemplo, a reforma trabalhista vai ser sim cobrada já nesse próximo exame, ok? Então, em relação a editais publicados de agora até a entrada em vigor dessa nova legislação, ok? Que é essa parte, justamente essa parte preta aqui que nós estamos destacando aqui nesta imagem, ok? Em relação a editais publicados aqui nesse trecho, nós temos que fazer uma análise individualizada de cada um, de como vai vir o edital, de como o edital vai reger todas essas questões, ok? Todas essas questões. Então, é importante que a gente fique atento ali. Já dá para saber, Daudi, como vai sair o edital do TST? O TST vai cobrar essas mudanças? Não, não vai. Vai se basear na legislação antiga. E aí? Galera, ainda não dá para saber. Okay? Isso porque nós temos ali, por exemplo, o TST, o MPU, com editais que existe uma expectativa, uma previsão de serem publicados agora em agosto. Ok? Então, pode ser que esse edital que venha publicado em agosto, ele mantenha ali a mesma sistemática, legal? E cobre realmente aquilo que já está consolidado, que já está valendo. Mas pode ser que o edital venha e diga não, como é um tema bastante importante, enfim, considerando uma informação ou outra, a banca, ou o órgão público, eles optem por cobrar as novidades. Okay? Então a gente tem que ficar atentos em relação a isso. Já a respeito desses editais que já foram publicados, por exemplo aqui, o TRT-12, Se a gente examinar o edital do TRT-12, a gente vai observar lá que as alterações, edital da FGV, as alterações com entrada em vigor após a publicação não serão objeto de cobrança. Legal? Se a gente examinar também o edital da magistratura, no mesmo sentido, o edital do MPT, no mesmo sentido. Legal? Agora, em relação a esses dois últimos concursos que eu citei, magistratura e o MPT, isto que eu estou falando vale para a primeira fase. Ok? Para a primeira fase, que se vocês não sabem, são concursos bastante longos, que tem ali várias fases, prova discursiva, prova oral, enfim. E pode ser que em algum momento a banca opte por cobrar essas mudanças ao longo deste concurso que tomam um bom tempo ali. Legal? Então, esta é realmente o cenário aí, muita gente está triste, Poxa, eu já estudei, eu estou estudando já há alguns meses, baseado ali na redação anterior da CLT, ok? Na redação antiga da CLT, e agora eu vou ter que me adaptar. Galera, se você está nessa situação, infelizmente, é isso mesmo. Mas lembre-se, se é difícil para você, também é difícil para o seu concorrente, ok? O seu concorrente também vai ter que se habituar de forma rápida, se adequar a todas essas mudanças. Legal? Então, esse é realmente a diretriz que eu gostaria de dar aí para vocês em relação ao foco, em relação ao direcionamento de estudos, ok? AFT, galera,
AFT. Estou vendo muitas pessoas aí perguntando, né, a respeito da AFT. Meus amigos, quem estuda para a AFT, como a gente não tem, né, a gente tem baixas perspectivas de edital ser publicado agora, no curto prazo, eu recomendo que você já, é interessante que você já vá conhecendo essas alterações, porque muito provavelmente elas serão objeto de cobrança no seu concurso. Legal? Agora, isso, a gente já vai comentar a respeito das mudanças logo à frente. Agora o seguinte, para complicar um pouquinho mais, né? Agora já saindo um pouco da parte jurídica, né, do ordenamento jurídico e partindo um pouco para a política, já queria dar uma notícia, né? Para quem ainda não está acompanhando, né, na tramitação final ali dessa PL da reforma trabalhista, o governo havia prometido, a presidência da República havia prometido vetar os pontos mais polêmicos, ok? Mas não o fez. Pelo contrário, a presidência da República sancionou em tempo recorde. Agora, depois foi anunciado que alguns pontos seriam regulamentados por meio de medida provisória. Ok? Mas a Câmara já rechaçou essa ideia, então pode ser, não se assuste, se nos próximos dias, nas próximas semanas, for publicada ali mais uma alteração ali na CLT por meio de MP. Legal? Por meio de MP. Então, esse é o panorama básico aí em termos de direcionamento de estudo. TRT Rio. Galera, tudo vai depender o TRT Rio, a gente não tem uma certeza ali, né? Existe uma expectativa um pouco longe de edital publicado em setembro. Okay? Existe essa expectativa conforme eu venho acompanhando as notícias. Caso o edital realmente seja publicado em setembro, aí nós teríamos que olhar a cláusula, ali, as cláusulas do edital, para saber se reforma cai ou não. Caso o edital venha lá para novembro ou dezembro, aí não tem conversa, a reforma cai mesmo. Legal? Agora, antes ainda de passar as alterações, muita gente aí, né, perguntando a respeito dos cursos. Galera, para quem tem curso, né, aqui no Estratégia, quem adquiriu os cursos que estiverem em vigor, os cursos que estiverem válidos ali na entrada em vigor, eles serão todos atualizados, ok? É lógico que isso não se dá da noite para o dia, né? A gente tem um trabalho grande de análise, de pesquisa, de debate, enfim, muita coisa foi alterada, então vai levar algum tempo realmente para a gente espelhar, para a gente inserir todo esse novo conteúdo no curso com a devida segurança e com a devida qualidade ali para vocês, legal? Mas os cursos válidos certamente serão atualizados. Galera, feita essas observações iniciais, legal? Essas observações iniciais, agora sim vamos passar a comentar o que foi alterado, ok? Fiz um grande apanhado das alterações, passando ali, quem inclusive é aluno dos nossos cursos vai observar que a gente adotou a mesma ordem dos materiais, dos assuntos explorados ali no nosso curso, legal? Então, agora vamos começar a comentar as mudanças que foram promovidas na CLT por meio da reforma trabalhista. Agora sim, venham aqui comigo, vamos acompanhar aqui no slide. Meus amigos, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a questão do negociado versus o legislado. Vejam que esse foi um dos temas, né, uma das grandes bandeiras dessa reforma trabalhista, em que se definiram temas que poderão ser objeto de negociação entre sindicatos dos empregados e as empresas ou sindicato dos empregadores. É o chamado negociado sobre o legislado. É isso aí. Em muitos desses assuntos, ou em todos esses assuntos em que foi autorizada a negociação, o conteúdo de uma convenção coletiva, o conteúdo de um acordo coletivo vai poder prevalecer sobre a lei. Ok? Vai poder prevalecer sobre a lei. E aqui, galera, o importante, né, o mais importante é que a gente conheça quais são esses assuntos, ok? Quais são esses assuntos em que os sindicatos têm a autorização, têm a liberdade para transigir, para negociar. Legal? Para negociar. Então venham aqui comigo na tela. Venham aqui comigo que agora a gente vai entrar realmente nessa parte, no teor ali mesmo das alterações. Então eu trouxe aqui para vocês um esquema daqueles assuntos, daqueles temas que são passíveis de negociação, ok?
passíveis de negociação. Em relação a esses temas aqui, meus amigos, o negociado vai prevalecer, ok? Prevalece sobre o legislado, ok? Prevalece sobre o legislado. E se nós formos examinar aqui cada um desses assuntos, o que a gente vai observar? Que o tema jornada de trabalho, ok? O assunto jornada de trabalho é o assunto que foi mais significativamente alterado, ok? Então, vários desses assuntos aqui em que se permite a negociação dizem respeito à jornada de trabalho. Legal? Jornada de trabalho. Olha só, quais são esses assuntos em que os sindicatos dos trabalhadores podem negociar com as empresas, com os sindicatos dos empregadores? O primeiro deles é a própria pactuação da jornada de trabalho, ok? Pactuação da jornada de trabalho. Agora, há muito mais flexibilidade para que as partes, para que os sindicatos negociem ali com as empresas ou os sindicatos dos empregadores questões a respeito da duração da jornada de trabalho, ok? Antes a jornada era muito mais rígida, 8 horas diárias, algumas possibilidades de compensação ali, né? Acordo de prorrogação, banco de horas, ok? Agora conferiu-se mais flexibilidade na pactuação da jornada de trabalho, mas vejam, observados os limites legais, ok? O que mais? Banco de horas anual. Banco de horas negociado prevalece sobre o legislado. O que mais? Intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada. E vejam que o intervalo intrajornada, ele deve ter o mínimo de 30 minutos. O mínimo de 30 minutos. Então, aquela regra que existe lá, né, para jornada acima de 6 horas, cujo intervalo deve ser de no mínimo 1 até 2 horas, agora isso pode ser flexibilizado por meio de negociação, com esse limite mínimo de 30 minutos. O que mais? A modalidade de registro, a forma de se registrar e de se controlar o ponto do empregado, modalidade de registro de jornada de trabalho. O que mais? Troca do dia de feriado, ok? Troca do dia de feriado. Então, por exemplo, a gente tem um feriado ali na quinta-feira, o empregado deseja emendar, né, por exemplo, trabalhar na quinta, ok? Trabalhar na quinta, por exemplo, e folgar na sexta, ok? Isso é permitido por meio dessa negociação coletiva, troca do dia do feriado. O que mais? A gente tem aqui um outro ponto importante, vamos destacar com detalhes mais à frente, a prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia do Ministério do Trabalho, ok? Sem licença prévia. O teletrabalho também pode ser passível de negociação, sobreaviso e o trabalho intermitente, ok? Bote um asterisco aí no trabalho intermitente que nós vamos comentar a respeito dele em detalhes mais à frente. Então, esses, vejam, são todos os vários assuntos a respeito da jornada de trabalho em que o negociado prevalece sobre o legislado. Além disso, sobre a remuneração, nós tivemos ainda boas, né, e profundas modificações a respeito da remuneração. A remuneração, tópicos como remuneração por produtividade, né, gorjetas, prêmios de incentivo e PLR, também negociado prevalece sobre o legislado. O que mais? Plano de cargos e salários. Plano de cargos e salários, o PCS, enquadramento do grau de insalubridade. Enquadramento do grau de insalubridade. A gente sabe que a insalubridade tem ali, né, 3 níveis, nível máximo, médio e mínimo, né? Normalmente é feita uma perícia por um engenheiro do trabalho, um médico do trabalho, e enquadra em algum desses níveis de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Vejam, agora é possível que isso seja flexibilidade, esse enquadramento seja flexibilizado por meio de negociação coletiva. Legal? Negociação coletiva. Aqui estamos passando rapidamente por esses temas. Na sequência, nós vamos detalhar todas essas novidades. Legal? O que mais? Nós tivemos aqui a regulamentação da representação dos trabalhadores no local de trabalho, ok? Algo que é conhecido como OLT, Organização Local do Trabalho, né? Previsto lá no artigo 11 da Constituição Federal para empresas com mais de 200 empregados.
agora é possível, né, regulamentou-se essa organização local do trabalho, ok? Então, este é um ponto que foi regulamentado e também é passível de negociação. O que mais? Adesão ao programa Seguro Emprego, ok? Programa Seguro Emprego e o próprio regulamento empresarial, ok? Então, vejam, esses temas que nós estamos trazendo aqui nesse esquema são assuntos em que o negociado prevalece sobre o legislado, legal? Por outro lado, né, para deixar as regras do jogo bastante claras, o que o legislador fez? Ele definiu os assuntos em que não são, na verdade, em que são passíveis de negociação, em que o negociado, inclusive, prevalece sobre o legislado, mas ele definiu também assuntos assuntos que não são passíveis de negociação, ok? Em essência, são aqueles assuntos, aqueles direitos previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal. São os direitos fundamentais do trabalhador, ok? E aqui, rapidamente, né, nós temos normas de identificação profissional, seguro-desemprego, FGTS, ok? Salário mínimo, 13º salário, adicional hora extra, adicional noturno, proteção do salário, repouso semanal remunerado. Se a gente for observar, tudo isso aqui, ou pelo menos quase tudo, está lá previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Ok? Artigo 7º da Constituição Federal. Então, logicamente, né, um projeto de lei, uma legislação com estatura infraconstitucional, não poderia, né, revogar, abrir mão, né, ou representar perda de direitos constitucionalmente assegurados. Ok? Então, essa é a primeira lista. Nós temos ainda, né, vários outros aspectos aqui que estão fora de negociação. Fora de negociação. Nós temos aqui o adicional de atividades penosas, insalubres ou perigosas, o seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, né, prescrição, que é um assunto de ordem pública, proteções contra a discriminação do trabalhador de deficiência, né, proteções do trabalho do menor, proteções ao trabalho da mulher, ok? Igualdade de direito dos avulsos, tudo isso está fora de negociação, ok? Fora de negociação, direito de greve, aposentadoria, tributos e outros créditos de terceiro, ok? De terceiros. Agora, é importante a gente destacar um aspecto específico que o legislador fez questão de dizer que normas de duração do trabalho e normas a respeito de intervalos, duração do trabalho e descansos, estas normas, elas são passíveis de negociação, ok? E o legislador disse, inclusive, que elas não constituem normas de saúde e segurança do trabalho, ok? Então, atenção quanto a isso, isso foi uma mudança, considerável, uma mudança significativa, legal? Agora, para a gente aquecer os motores, trouxe aqui um exercício para a gente visualizar aqui, para a gente começar a exercitar o que pode ser negociado e o que não pode. Okay? Aquilo que o negociado prevalece e aquilo que não se admite negociação. Então, venham aqui comigo na tela, venham aqui comigo, vamos fazer esse primeiro exercício aqui, que diz assim: em quais dos assuntos abaixo a legislação admite que a negociação prevaleça sobre a legislação. Sobre a legislação. Então vamos lá, vamos examinar cada uma das alternativas. Eu quero que você faça o mesmo aí do outro lado da tela. Letra A, né, o que pode, né, o que a negociação poderá prevalecer sobre a legislação. Então vamos lá, intervalos intrajornada e demais normas sobre segurança, higiene e segurança do trabalho. Saúde, higiene e segurança do trabalho. Galera, este primeiro tema aqui, ok? Este primeiro tema aqui admite sim essa negociação. Já normas de segurança do trabalho, ok? Aqui não se admite negociação, ok? Inclusive, lembrando que intervalos intrajornada não são consideradas normas de segurança e saúde do trabalho. O que mais? O que mais? Nós temos aqui fracionamento e duração das férias, teletrabalho, participação nos lucros ou resultados da empresa. Galera, aqui é importante o seguinte:
Duração de férias está fora de negociação, ok? Duração de férias está fora de negociação. É direito constitucional? Férias está previsto lá no artigo 7º da Constituição, então está fora de negociação. Então, já não é a letra B. Letra C. Repouso semanal remunerado, representantes dos trabalhadores do local de trabalho e sobreaviso. Letra C está errada por quê? Repouso semanal remunerado está fora de negociação. Fora de negociação. D. Troca do dia do feriado? Ok, pode negociar. Trabalho intermitente? Ok, pode negociar. Já, proteção do mercado de trabalho da mulher? Não, está fora de negociação. Legal? O que mais? Letra E. Letra E. Jornada de trabalho? Pode negociar. Banco de horas anual? Pode negociar. Regulamento empresarial? Tudo isso negociado prevalece sobre o legislado. Legal? Apenas para a gente aquecer os motores, gabarito da questão é a letra E. Legal? Gabarito letra E. Agora vamos avançar aqui para estudarmos outros pontos importantes ainda a respeito do negociado versus legislado. Venham aqui comigo na tela que quem já estuda direito do trabalho conhece o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, ok? Os direitos trabalhistas são indisponíveis. E com essa alteração que foi promovida, houve uma forte mitigação, algum esvaziamento, uma diminuição do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Legal? Ainda, outra disposição interessante é que a CLT está dizendo que as condições em acordo coletivo de trabalho sempre, vejam, palavra forte aqui, sempre prevalecerão sobre as condições previstas em convenção coletiva de trabalho, ok? Convenção coletiva de trabalho. Ou seja, o acordo que é celebrado ali entre sindicato dos empregados e uma ou mais empresas irá prevalecer sobre aquela negociação que se dá entre dois sindicatos. Legal? O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui também uma forte redução, algum esvaziamento do princípio da norma mais favorável, ok? O princípio da norma mais favorável ao trabalhador, que não importa a hierarquia, ok? Não importa a hierarquia, né? Segundo previa o princípio clássico da condição da norma mais favorável, né? Não importava a hierarquia, a norma que fosse mais favorável ao trabalhador é aquela que seria aplicada. Aqui não. Vejam, em vários desses assuntos, a negociação vai prevalecer sobre a legislação, ok? Ainda que ela seja pior ou menos benéfica ao trabalhador, e além disso, né, se tivermos ali um conflito entre acordo coletivo e convenção coletiva, sempre vai prevalecer o acordo coletivo de trabalho, ainda que a convenção coletiva seja mais benéfica, ok? É isso que está dizendo o texto da CLT segundo a reforma trabalhista. Outro ponto importante, meus amigos, venham aqui comigo na tela. Empregados que recebem altos salários, ok? Altos salários, né? Que são aqueles que recebem 2 vezes o limite máximo do teto do INSS, do Regime Geral da Previdência Social, e possuem nível superior, ok? Então vejam, são 2 condições aqui, salários altos e nível superior. Estes, meus amigos, eles deixam de ser representados pelos sindicatos, ok? Os sindicatos não mais têm, eles podem deixar de ser representados pelos sindicatos, ok? Eles podem diretamente pactuar com o seu empregador, mediante acordo individual escrito, ok? Então, eles possuem a chamada livre estipulação dos seus direitos, ok? Empregados que recebem altos salários, né, 2 vezes o teto do regime geral, e nível superior. Legal? E nível superior. O que mais? Temos aqui, agora, né, vamos tratar a respeito de relação de trabalho e relação de emprego. Né? Foi criada uma nova modalidade de trabalho, ok? Que é o chamado trabalhador autônomo exclusivo, ok? Então, já existia o trabalhador autônomo, mas vejam que agora o legislador disse que pode existir um autônomo trabalhando ali dentro da empresa. Este autônomo pode trabalhar com continuidade,
ok? Habitualidade, ele vai ali todos os dias naquela empresa. E vejam, esse autônomo pode ser inclusive um funcionário exclusivo naquela empresa, ok? Então, por exemplo, o Murilo, né, que trabalha aqui no Estratégia, ele é câmera, ok? E ele é um trabalhador autônomo, trabalha todos os dias aqui no Estratégia e ele existe uma cláusula contratual que determina que ele só trabalhe aqui no Estratégia Concursos. Meus amigos, a CLT agora está dizendo que esta modalidade essa modalidade não é considerada uma relação de emprego, ok? Não é considerada uma relação de emprego. Vejam, trouxe aqui para vocês a literalidade do artigo 442b da CLT, ok? E ele está dizendo o seguinte: a contratação do autônomo, ok? Do autônomo, cumpridas por todas as formalidades legais com ou sem exclusividade, ok? De forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Então vejam só, é alguém que trabalha ali com onerosidade, com continuidade, ok? E com exclusividade, ok? Como o nome deixa entender, autônomo, em tese ele trabalharia sem subordinação. E por isso o legislador foi lá e afastou a caracterização do vínculo empregatício dessa situação. Okay? Atenção que surgiu esta nova figura no direito do trabalho, que é o trabalhador autônomo exclusivo, com continuidade, mas não é considerado um empregado. Ok? Vejam só como foi ousado aqui o legislador. Além disso, meus amigos, foi criada uma outra figura, que é o contrato de trabalho intermitente. Contrato de trabalho intermitente. Vejam, como é que funciona o contrato de trabalho intermitente? O empregador vai lá no mercado de trabalho, seleciona ali um empregado ou vários empregados, admite, contrata esse empregado, ok? Inclusive por meio de um contrato de trabalho por escrito, ok? Mas este empregado não vai trabalhar no dia seguinte. Não necessariamente ele vai começar ali já a cumprir as suas atribuições já no dia seguinte. Vejam, esse empregado, ele fica à disposição do empregador, ok? Ele fica à disposição do empregador aguardando ser convocado, ok? Então o empregador, sob o ponto de vista do empregador, ele pode ter ali um grande conjunto de empregados à disposição dele, mas que não estão ali prestando serviços diretamente, não estão onerando a sua folha de pagamento, ok? E a partir de determinado momento, o empregador vai lá e convoca o empregado, fala: olha, João, eu estou precisando, liga para o João Pedro, fala: João Pedro, eu preciso que você venha até a empresa, ok? Daqui a 3 dias, ok? E trabalhe para mim uma jornada de 8 horas, das 10 da noite, enfim, uma determinada jornada de trabalho. O João Pedro, ele tem a opção de aceitar ou não, ok? Se ele aceitar e for e trabalhar ali, ele vai receber realmente a sua remuneração. Por outro lado, se ele não trabalha, ele não recebe, ok? Então, é uma grande flexibilidade, tanto do ponto de vista do empregador, quanto sob o ponto de vista do empregado, ok? Esta era uma jornada que era muito pleiteada ali pelo setor de bares e restaurantes, as redes de fast food vinham ali com a chamada jornada móvel e variável, que vinha sendo combatida pelo TST, mas agora essa jornada surgiu sob o nome de jornada intermitente por meio de lei. E vejam, por exemplo, nós temos ali o caso de um restaurante que funciona, serve refeições no almoço e no jantar, ok? No almoço e no jantar. Vejam, venham aqui comigo na tela, apenas para a gente exemplificar. O restaurante, ele funciona, vamos colocar ali que os empregados devem trabalhar ali naquele restaurante das 10 às 14, ok? E depois das 18 horas às 22 horas, ok? Essa é a jornada de trabalho. E vejam que essa aqui é uma típica jornada intermitente. O trabalhador vem aqui, labora essas 4 horas, ok? Durante esse grande período aqui, o trabalhador ele está dispensado. Ele pode,
enfim, estudar, ele pode trabalhar para um outro empregador com outro vínculo de emprego, ele pode dormir, descansar, enfim, ele pode fazer o que ele quiser. Após, em torno das 18 horas, aí sim ele retorna para continuar, ou retomar uma jornada de trabalho, ok? Então vejam que isso é bastante característico da jornada de trabalho de um garçom, ok? Que trabalha ali, e poderá ser contratado para trabalhar sob esse regime de trabalho intermitente. Legal? Então vejam aqui, eu trouxe aqui alguns pontos de destaque. O primeiro deles é que este contrato de trabalho intermitente deve ser necessariamente por escrito, ok? Necessariamente por escrito. O que mais? Vejam que existe a possibilidade de o empregado ser convocado pelo seu empregador, ok? E o empregado pode optar por aceitar ou não esta convocação, ok? Mesmo, a legislação faz questão de dizer que mesmo quando o empregado recusa a convocação, a subordinação, que é inerente à relação de emprego, ela permanece, ok? Agora, um ponto controverso é o seguinte, se a parte ali que fez a convocação ou que atendeu a convocação do empregador, se, por exemplo, o empregado vai lá, aceita, o João Pedro diz, não, eu vou aí sim, pode contar comigo. E no dia ele não aparece para trabalhar, meus amigos, existe agora uma multa para o empregado que comete essa falta, ok? E também para o empregador que convoca o empregado e quando ele chega para trabalhar, o empregador fala, olha, não preciso, uma multa de 50% do que ele receberia caso houvesse trabalhado, ok? Então, multa por não cumprimento ali da promessa de 50% do que o empregado receberia. E vejam, portanto, que nós temos ali períodos de atividade e períodos de inatividade, ok? O empregado só vai ser remunerado pelos períodos de atividade. Legal? Pelos períodos de atividade. Essa é a sistemática do contrato de trabalho intermitente. Legal? Então, o primeiro ponto é a respeito de contrato de trabalho. Outro ponto, meus amigos, é a respeito da reversão. Então, venham aqui comigo na tela. Quem é meu aluno sabe que a reversão é aquela situação em que você foi lá, o empregador foi lá, contratou um empregado, ok? Então, por exemplo, Estratégia de Concursos foi lá e contratou o Lucas como câmera aqui. Em determinado momento, o Lucas foi promovido a supervisor de estúdios, ok? A supervisor de estúdios. Então ele está exercendo ali um cargo de confiança aqui na estrutura da empresa. Só que o Lucas não foi bem ali como supervisor e o Estratégia decidiu destituir o Lucas daquele cargo em comissão e revertê-lo ao cargo anteriormente ocupado. Ok? Essa é a chamada reversão, quando o empregado retorna ao seu emprego anterior. Meus amigos, houve uma alteração quanto à reversão. Ok? Houve uma alteração. Vejam que, até então, existia uma súmula do TST, súmula 372, que dizia que, percebida por 10 anos ou mais aquela gratificação do exercício da função e sem justo motivo ela é suprimida, o empregado tinha direito a incorporar aquela gratificação na sua remuneração, o princípio da estabilidade salarial. Agora, meus amigos, a CLT diz expressamente, vejam aqui o novo parágrafo 2º do artigo 468, que diz que a gratificação correspondente ao cargo de comissão não será incorporada, ok? Não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. Legal? Do tempo de exercício da respectiva função. E isso faz cair por terra aquela regra que existia na súmula 372 do TST. Legal? 372 para TST. Lembrando que tudo isso que nós estamos falando aqui, meus amigos, diz respeito ao regime seletista, ok? Isso aqui não atinge aquelas pessoas que trabalham sobre regime estatutário, como, por exemplo, a Lei 8.112, ok? A Lei 8.112. Aqui, todas essas mudanças se aplicam às pessoas que trabalham, que laboram sobre o regime CLT. Legal? Então, contrato de trabalho, principais mudanças. Agora, e quanto ao término, à extinção do contrato de trabalho?
a extinção do contrato de trabalho? Meus amigos, foram criadas duas novas modalidades, ou ao menos regulamentadas, né? Duas novas modalidades quanto ao término do contrato de trabalho, ok? Em primeiro lugar, foi criada, né, a extinção do contrato de trabalho por acordo mútuo, ok? Por acordo mútuo, isso não existia. É o chamado distrato no contrato, distrato no direito do trabalho. Antigamente, né, ou o empregado pedia demissão, ou ele era dispensado pelo seu empregador. Agora, meus amigos, existe a possibilidade de eles chegarem a um consenso e ambos, né, decidirem por fim ao contrato, ok? É a chamada extinção do contrato de trabalho por acordo mútuo, ok? E o que é mais interessante, né, o que pode ser realmente cobrado aí, o que merece nossa atenção, são as verbas devidas nessa hipótese, ok? Então, o contrato é extinto nessa modalidade, o que é devido ao empregado, o que é devido a ele? Venham aqui, por favor. É devido, né, nessa extinção por acordo mútuo, são devidas as seguintes verbas rescisórias. Vejam, metade do aviso prévio caso indenizado e metade da multa rescisória, ok? Metade da multa rescisória. Então, por exemplo, a multa rescisória, que via de regra é de 40% sobre os depósitos daquele empregador na conta do FGTS, ok? Neste caso, a multa vai cair pela metade, ok? Metade de 40%, ou seja, 20% dos depósitos efetuados. Além disso, esse empregado, né, ele tem direito, já passando aqui por terceiro pontinho, ele tem direito a sacar o seu FGTS, ok? Como se tivesse sido dispensado, mas ele saca apenas 80% do saldo do FGTS, ok? 80% do saldo do FGTS e não tem direito ao chamado seguro-desemprego, ok? Não tem direito a seguro-desemprego. Por outro lado, ele recebe as demais verbas normalmente, ok? As demais verbas, como se tivesse sido dispensado sem justa causa, ou como se tivesse pedido demissão, como férias mais o terço, 13º, né? Inclusive férias proporcionais, 13º proporcionais. Legal? Além disso, atenção que esta é uma regra que pouca gente conhece ainda, né? Existe uma possibilidade de homologação deste acordo mútuo perante a Justiça do Trabalho, ok? Então, empregado e empregador vão lá, sentam na mesa, decidem por fim ao contrato, ok? Entabulam ali as regras, há o pagamento, depois eles levam isso para o juiz do trabalho e pedem para o juiz homologar, ok? Uma vez homologada este acordo, essa rescisão, meus amigos, o empregado não tem mais direito a reclamar eventuais verbas, a fazer futuras reclamações em relação a esse período, a esse contrato de trabalho. Legal? Então, este é um outro ponto em relação ao acordo mútuo, a extinção por acordo mútuo. Outra questão, meus amigos, é o PDV, ok? O PDV, o plano de demissão voluntária ou plano de demissão incentivada. Opa, avançamos aqui. Agora, meus amigos, houve a regulamentação. O PDV, ele era feito, né, existia ali OJs, mais de uma OJ do TST a respeito, existia jurisprudência relevante do Supremo a respeito, e agora o PDV foi positivado, né, ele ganhou regra prevista em lei, ok? E quanto ao PDV, importante a gente destacar duas coisas. A primeira, só é possível, né, que ocorra ali o PDV, né, a divulgação de um PDV por parte da empresa, caso isso tenha sido previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, ok? Então, vejam que o PDV depende de previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho. E outro ponto que foi regulamentado é a amplitude da quitação, é o alcance da quitação que é dada pelo empregado no âmbito de um PDV, ok? Quem acompanha o direito do trabalho sabe que o TST dizia que essa quitação, né, que o empregado passava em um PDV era bastante restrita. Depois veio o Supremo
e ampliou um pouco mais essa quitação, e agora a reforma trabalhista ampliou mais ainda. Okay? Agora, segundo essa reforma trabalhista, é o seguinte: o empregado que adere a um PDV, via de regra, ele está passando a quitação, ele está dando quitação de tudo, ok? Ampla quitação que é passada pelo empregado em PDV. Apenas se as partes expressamente registrarem que aqui naquele PDV ou naquela rescisão não está ocorrendo a quitação ampla, apenas nesse caso é que o empregado poderia futuramente pleitear alguma verba adicional, ok? Caso nada seja posto ali, né, nada seja registrado no PDV, ok? Ou no instrumento de adesão do empregado ao PDV, né, por ambas as partes, o PDV daria essa quitação ampla, ok? Atenção quanto a isso, houve um aumento aí considerável do alcance do PDV, do alcance da quitação no âmbito de PDV. O que mais? Aqui, falando já a respeito de procedimentos rescisórios, meus amigos. Procedimentos rescisórios. Primeiro ponto, né, importante é o fim da homologação perante o sindicato, ok? Fim da homologação perante o sindicato. Isso aqui havia para contratos com tempo de serviço com mais de um ano. Mais de um ano, ok? Mais de um ano. E vejam que essa regra foi extinta, essa regra foi, né, eliminada da CLT, de modo que hoje, né, quando entrarem em vigor essas novas regras, não será mais obrigatória essa homologação da rescisão com contratos com mais de um ano perante o sindicato da categoria, ok? E notícia boa para você, houve a simplificação dos prazos para pagamento das verbas rescisórias. Okay? Até então, o parágrafo 6º do artigo 477 previa ali o prazo de 10 dias e o prazo de um dia útil. Agora, meus amigos, facilitou, existe apenas um único prazo, que é o prazo de 10 dias. 10 dias, legal? Prazo de 10 dias. Então, essas foram as principais alterações quanto aos procedimentos rescisórios. Além disso, jornada de trabalho. Vamos agora entrar aqui no tema que foi mais alterado, foi sensivelmente alterado nessa reforma trabalhista. Meus amigos, venham aqui comigo e vamos aqui na tela examinar esses principais pontos. Então vamos lá. O primeiro deles, né, foi a nova regulamentação do tempo à disposição do empregador. Do tempo à disposição do empregador. Meus amigos, até então, aqueles períodos em que o empregado ficava ali, por exemplo, trocando o uniforme, né, fazendo aqueles ajustes finais ao final da jornada, aqueles períodos, principalmente de troca de uniforme, eram considerados tempo à disposição do empregador. O que significa isso? Isso era computado na jornada e o empregado era remunerado por esse tempo. Ok? O empregado era remunerado por esse tempo. Vejam que agora, né, se nós formos ler o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, pós-reforma, vamos observar que o legislador buscou deixar bem claro que atividades particulares não são consideradas mais tempo à disposição do empregador, ok? Então, inclusive, a troca de uniforme, a troca de roupa ali no início e no fim da jornada, ok? Então, aquela súmula, né, 366 do TST, ela deve ser reformada ou cancelada em virtude dessa alteração legislativa. O empregado que está, por exemplo, né, fica ali um pouco mais dentro da empresa para fugir do horário do rush do trânsito, para pegar os ônibus mais vazios, fica ali dentro da empresa estudando, fica ali dentro da empresa rezando, né, fica ali fazendo qualquer outra atividade particular, inclusive trocando de roupa. Este tempo, meus amigos, não é considerado tempo à disposição do empregador, não é computado na jornada de trabalho, ok? Não é computado na jornada de trabalho, atenção quanto a isso, ok? Então, vamos em frente. Outro ponto importante
Aqui foi o fim da hora em itinerary. Atenção, coloque um asterisco aí, se você já imprimiu o material, o fim da hora em itinerary. O fim da hora em itinerary. Meus amigos, até então, o empregado, né, que sob determinadas circunstâncias, né, era transportado pelo empregador ali e gastava um tempo no trajeto, então ele ia ali de casa para o trabalho, do trabalho para casa, sob algumas circunstâncias, este tempo era contado, era computado como se jornada fosse. Okay? Era chamada jornada ou hora em itinerary. Agora, meus amigos, isso tudo acabou. Não há mais jornada em itinerary. Okay? E as bancas adoravam cobrar esse assunto. É uma notícia boa para quem está estudando aí. Legal? Outro aspecto que foi alterado, que foi regulamentado, é a chamada jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Daudi, é novidade jornada de 12 por 36 no direito do trabalho? Não. A resposta é não. Jornada 12 por 36 não é novidade aqui no direito do trabalho. Já existia súmula, né? Inclusive a súmula 444 do TST, que dizia que excepcionalmente era válida essa jornada caso fosse pactuada por meio de lei, por meio de acordo coletivo ou de convenção coletiva. Agora o que foi feito, né, por meio da reforma trabalhista, foi possibilitar o estabelecimento de jornada de 12 por 36 por meio de simples acordo escrito entre empregado e empregador. Okay? Foi facilitar, foi flexibilizar a instituição a adoção da jornada 12 por 36. Inclusive, autoriza-se, é permitida a adoção dessa jornada em atividades insalubres, sem mesmo a licença prévia por parte do Ministério do Trabalho. Legal? Por parte do Ministério do Trabalho. Além disso, meus amigos, a compensação de jornada. Venham aqui comigo na tela. A compensação de jornada. Compensação de jornada. A compensação foi sensivelmente alterada. Meus amigos, agora nós passamos a ter a modalidade de compensação mensal, ok? Compensação mensal. E esta compensação mensal, ela pode ser pactuada por meio de acordo individual. Acordo individual. Assim como já podia ocorrer em relação àquela compensação intrasemanal. Mas vejam, agora é possível o estabelecimento da compensação mensal até mesmo por acordo individual tácito. Ok? Acordo escrito ou até mesmo tácito viabiliza a instituição da compensação mensal. Ok? Em relação ao banco de horas. Banco de horas, meus amigos, quem é meu aluno conhece, né, bem que o banco de horas é aquela modalidade em que o empregado labora a mais durante alguns dias, okay? Durante algumas semanas, durante alguns meses, muitas vezes, e a menos em outros momentos. E eu vou somando essas prorrogações de jornada de determinados momentos e vou compensando essas prorrogações com folgas, com jornadas inferiores ao contratado em outros momentos, e isso tudo vai sendo compensado de modo que vai se zerando o saldo do banco de horas, ok? Agora, meus amigos, a novidade é que passou a existir o chamado banco de horas semestral, ok? Já existia o banco de horas anual, ok? Banco de horas anual, que não foi alterado, continua sendo possível o estabelecimento apenas por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ok? Mas agora autorizou-se o estabelecimento de um banco de horas semestral. E para o semestral, depende-se, né, exige-se apenas o acordo individual escrito, ok? Acordo individual escrito. Então, muita atenção aqui. Acordo individual escrito ou tácito para compensação mensal, ok? Então, falou ali que a compensação mensal, mês, acordo inclusive tácito, acordo individual inclusive tácito. Já banco de horas semestral admite acordo individual, porém escrito. E o banco de horas anual, acordo coletivo, negociação apenas via negociação coletiva. Inclusive, banco de horas anual é um assunto que o negociado irá prevalecer sobre o legislado. Legal? O que mais?
Tivemos uma outra alteração importante. Agora, a CLT está dizendo expressamente que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza, não invalida a compensação de jornada. Então, vejam, a CLT, após a reforma trabalhista, vem em sentido oposto à jurisprudência que o TST vinha afirmando, inclusive por meio da súmula 85, ok? Então agora, o empregado tem ali uma compensação mensal ou tem ali um banco de horas semestral e anual, pouco importa. Ainda, né, mesmo que ele tenha uma compensação de jornada firmada, ele pode prestar horas extras, inclusive habituais, e isso não descaracterizará, não invalidará o acordo de compensação de jornada. Legal? O que mais? Ainda temos mais outros pontos importantes aqui a respeito da jornada de trabalho. Então vem aqui comigo. Outro ponto que foi alterado é a respeito da prorrogação de jornada em atividade insalubre. O que é isso, meus amigos? O artigo 60 da CLT, ele exige que, para que ocorra prorrogação de jornada em atividade insalubre, ele diz que é necessária a licença prévia por parte do Ministério do Trabalho. Okay? Vai haver uma inspeção prévia, vão ser examinados ali vários aspectos ali do local de trabalho, ok? E o Ministério do Trabalho poderá autorizar ou não previamente aquela prorrogação em atividade insalubre, ok? Agora, meus amigos, o que houve? Houve, né, a flexibilização disso aí por meio de negociação coletiva. Houve a flexibilização desta regra por meio de negociação coletiva. Então agora, negociação coletiva, meus amigos, pode dispensar a autorização prévia do Ministério do Trabalho. Legal? Pode dispensar. Então venham aqui comigo na tela e quero destacar que esta possibilidade, então, pode ser, essa necessidade de licença prévia pode ser dispensada por meio de negociação coletiva e isso, inclusive, é em sentido contrário, né, ao que vinha decidindo o TST por meio da súmula 366, ok? Então, vejam aí que nós estamos listando uma série de súmulas que devem ser reformadas ou canceladas, né, pelo TST nos próximos tempos, ok? Dada a alteração que foi promovida na CLT em sentido oposto, exatamente oposto ao que vinha fixando, ao que vinha entendendo o TST. Legal? Então, isso é a prorrogação de jornada em atividades insalubres. O que mais? Meus amigos, houve a regulamentação do teletrabalho. O teletrabalho já havia sido previsto lá no artigo 6º da CLT e agora ele foi regulamentado. E aqui para nós, né, nesse tema jornada de trabalho, o que nos interessa é que o teletrabalhador, okay, aquela pessoa que trabalha ali no home office, no trabalho à distância, ele trabalha muitas vezes na sua própria residência, okay, por meio de recursos de tecnologia, meus amigos, ele foi excluído do controle de jornada, ok? Ele foi excluído de controle de jornada. Quem faz teletrabalho não tem mais direito à hora extra, ok? Não tem direito à hora extra. Vejam que é um trabalhador que não foi enquadrado como trabalhador externo, ok? Não foi enquadrado como trabalhador externo, mas criou-se lá no artigo 62 da CLT uma nova hipótese de exclusão de empregado do controle de jornada, ok? Exclusão de empregado do controle de jornada. Então, agora, quem está fora do controle de jornada são aqueles empregados que exercem atividade externa incompatível com o controle de jornada, são os gerentes ou exercentes de cargo em confiança, enfim, conforme prevê o artigo 62, e agora quem faz teletrabalho, ok? Teletrabalho, que é quem trabalha de forma preponderante fora do estabelecimento empresarial. Legal? Então, teletrabalhador excluído do controle de jornada não tem direito à hora extra. Legal? Agora, meus amigos, um último tema aqui a respeito de jornada de trabalho diz respeito ao intervalo intra-jornada, ok? Aquele intervalo para repouso ou alimentação, que para jornadas de mais de 6 horas
deve ser ali de no mínimo 1 e no máximo 2 horas. Agora, meus amigos, o que vai acontecer? Acordo coletivo ou negociação coletiva vão poder reduzir esse intervalo intra-jornada, ok? Reduzir esse intervalo intra-jornada para um limite de até 30 minutos. 30 minutos. Legal? Então, este é um dos temas em que o negociado irá prevalecer sobre o legislado, ok? Mas existe aquele limite mínimo de 30 minutos. Legal? Então, para jornadas ali que possuem mais de 6 horas, jornadas de trabalho de mais de 6 horas, o intervalo, o famoso intervalo para almoço, ele pode ser ali de até 30 minutos. Legal? E ainda falando sobre intervalo intra-jornada, quem vinha estudando direito do trabalho sabe que o TST interpretava que a concessão parcial do intervalo intra-jornada, vamos supor, o empregado tinha direito ali a 1 hora de almoço, ok? E o empregador concedia apenas 40 minutos. O que acontecia nessa situação? O TST dizia que o empregador, embora houvesse concedido os 40 minutos, como ele não concedeu toda a 1 hora, que é o mínimo, ele deveria pagar 1 hora, a totalidade do intervalo, como hora extra para aquele empregado. Okay? É isso que vinha entendendo o TST por meio da súmula 437. Agora, meus amigos, a CLT, com a reforma trabalhista, o legislador está dizendo, olha, se o intervalo for concedido parcialmente, o empregado tem direito apenas àquele pedacinho, aquela parte que não foi concedida. Ele não tem mais direito à integralidade do intervalo intra-jornada, como estava entendendo o TST. Então, houve outra mudança, outra súmula do TST, cujo entendimento foi significativamente alterado. Ok? Então, voltando aqui para a tela, nós estamos falando aqui da súmula 437 no seu inciso 1º. No seu inciso 1º, legal? Então, agora, concessão parcial do intervalo intra-jornada, o empregado vai ter direito à hora extra referente apenas à parte suprimida. Legal? Apenas a parte suprimida. Então, vejam que foram vários os pontos, foram significativos esses pontos a respeito da jornada de trabalho. Agora, meus amigos, outro ponto, outro assunto que foi bastante alterado, foi o assunto da remuneração e do salário. Eu já vou começar trazendo aqui para você um slide em que nós vamos comparar a definição, ou pelo menos o enquadramento anterior e atual a respeito do salário. Ok? A respeito do salário. Vejam que, até então, integrava o salário não só a importância fixa, mas também as comissões, percentagens, gratificações, diárias para viagens, desde que superadas os 50% do salário, e abonos pagos pelo empregador. Ok? Então vejam como era bastante abrangente aqui essa definição, esse enquadramento aqui salarial. Agora, meus amigos, após a reforma trabalhista, vejam o que diz o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 457. Eles dizem o seguinte, eles dizem que integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Ponto. Ok? Então, integram o salário, importância fixa, gratificação legal e comissão. Agora, vejam o que diz aqui o parágrafo 2º. Ele vai listar algumas verbas que, mesmo pagas de forma habitual, elas não vão integrar, elas não vão compor o salário. Então, o parágrafo 2º diz o seguinte: as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, ok? Até aqui sem grandes novidades, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, ok? Prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não incorporam ao contrato de trabalho e não constituem
base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário, ok? Então aqui dá a entender que, por exemplo, o auxílio alimentação, né, que é pago ali por meio daqueles cartões, né, que não é pago em dinheiro, mas pago de outra forma, ele não vai compor o salário. As diárias, não há mais aquela limitação de 50% para deixar de integrar o salário, ok? As diárias como um todo, elas estão excluídas ali do salário. E também os prêmios e os abonos, ok? Tudo isso foi excluído, na verdade, da remuneração, excluído da remuneração do empregado, ok? Então vejam que nós tivemos aqui várias novidades a respeito do tema salário e remuneração. E ainda falando a respeito disso, outra mudança significativa que foi promovida diz respeito à equiparação salarial. Equiparação salarial, tema que volta e meia aparece em provas. É importante que a gente fique atento a essas alterações, ok? Fique atento a essas alterações. Meus amigos, venham aqui comigo na tela para a gente estudar aqui as alterações a respeito da equiparação salarial. Equiparação salarial. Amigos, a primeira observação que eu faço é a seguinte: até então havia uma exigência de tempo de função, né, ou pelo menos de diferença de tempo de função, de 2 anos. Agora, além dessa diferença de tempo de função, há um outro requisito de tempo de serviço. De tempo de serviço que é de 4 anos. 4 anos, ok? Vejam que as modificações que foram promovidas neste assunto equiparação salarial foram no sentido de dificultar, okay, de impor requisitos ainda mais restritivos para a caracterização dessa equiparação. Então, o primeiro deles foi o surgimento ali do tempo de serviço em conjuntamente com o tempo de função. Além disso, meus amigos, houve, né, agora é possível obstar a uma equiparação salarial por meio do estabelecimento do quadro de carreira. Do quadro de carreira. Ok? Até então, apenas se o quadro de carreira fosse homologado pelo Ministério do Trabalho é que ficaria obstada a pretensão equiparatória, aquela equiparação salarial. Agora, meus amigos, vejam que, mesmo sem homologação, ok? Não há mais a necessidade de homologação, apenas o estabelecimento do plano de carreira vai já obstar a pretensão de equiparação. Além disso, meus amigos, exige-se agora que os empregados tenham trabalhado juntos. Tenham trabalhado juntos ali, lado a lado. Os empregados devem ter sido ali contemporâneos. Do que eu estou falando aqui, meus amigos? Quando a gente fala em equiparação salarial, nós temos ali um empregado que é o chamado paradigma. Ok? Paradigma, que é quem ganha um salário maior, ok? Quem ganha um salário maior. E nós temos um outro empregado que está, vamos dizer assim, pleiteando a equiparação, ok? Que é o paragonado. Vejam, agora para que este empregado possa pleitear a equiparação em relação a este paradigma, vejam que eles devem ter trabalhado juntos, ok? Eles devem ter trabalhado de forma contemporânea. E isso está impossibilitando agora a equiparação por meio de paradigma remoto, ok? O que acontecia até então? Eu tinha ali um empregado A, ok? Um empregado A que havia sido paradigma de uma equiparação em relação ao empregado B. Ok? E em determinado momento, B entrava ali com uma ação judicial, ok? Processava o seu empregador pedindo o mesmo salário de A. Legal? E ele tinha essa pretensão ali atendida. Ele começava a receber, ao menos de forma retroativa, o mesmo salário de A. Em momento posterior, o outro empregado C, ele vinha e falava assim, olha, eu também quero esta equiparação, ok? Então, eu quero também o mesmo salário de A. Eu tenho aqui as mesmas
características, o meu trabalho é desenvolvido da mesma forma que o empregado B e eu quero o mesmo salário que B conseguiu em relação a A. Era a chamada equiparação com paradigma remoto. Paradigma remoto. Este aqui, o B em relação ao C, o empregado B é o paradigma imediato, ok? E o empregado A seria o paradigma remoto. Vejam que isso tudo aqui acabou. Agora não posso ter mais A, B e C. Agora apenas a equiparação direta, ok? Entre empregados que trabalharam juntos, trabalharam ali de forma contemporânea. Além disso, outra alteração importante, né, é que até então exigia-se que empregado e empregador trabalhassem para o mesmo empregador na mesma localidade, ok? Na mesma localidade. Agora, meus amigos, houve uma alteração um tanto quanto sutil, mas passou-se a exigir que empregado, né, o paradigma e o empregado está pleiteando a equiparação, trabalhem no mesmo estabelecimento, ok? No mesmo estabelecimento. Então, não basta trabalhar no mesmo empregador, para o mesmo empregador, na mesma localidade. É preciso que tenham trabalhado no mesmo estabelecimento. Então, por exemplo, venham aqui comigo, eu tenho ali, né, na cidade de Belo Horizonte, ok? Na cidade de Belo Horizonte, várias filiais da minha rede de pizzaria, ok? Filial 1, filial 2, filial 3, filial 4, filial 5, filial 6. Vejam que agora o empregado somente pode pedir a equiparação, o empregado que trabalha aqui na filial 5, ele só pode pedir equiparação em relação aos seus colegas de trabalho da própria filial 5, ok? Porque este aqui é um estabelecimento do empregador, ok? Ele não pode pleitear a equiparação em relação a empregados destes outros estabelecimentos aqui, ok? Vejam que ele pleiteia a sua equiparação salarial em relação ao mesmo empregador, e também agora em relação a empregados do mesmo estabelecimento. Vejam, portanto, que nós temos aqui requisitos mais restritos, né? Tornou-se mais dificultoso esse processo aí de equiparação salarial. Legal? Equiparação salarial. Agora, férias já mudando de assunto férias, meus amigos. Em relação às férias, a mudança foi pontual, ok? A mudança foi pontual. Foi alterada apenas a questão do fracionamento das férias. Venham aqui comigo. Até então, era permitido o fracionamento das férias, né, em mais de um período, apenas em casos excepcionais, em até 2 períodos. Vejam agora como ficou, meus amigos. Agora, não há mais esse requisito de somente em casos excepcionais, ok? Apenas desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos. Ok? Assim como ocorre já no regime estatutário, ao menos no 8.112, né, que o servidor público pode fracionar ali em até 3 períodos, agora também o seletista pode fracionar, né, em comum acordo com o seu empregador, em até 3 períodos. Ok? Um deles não pode ser inferior a 14 dias e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias. Ok? Então vejam que nesse slide aqui, venham aqui comigo na tela, né, nós temos a redação anterior e a redação atual, ok? E tivemos a revogação daquela vedação ao fracionamento para pessoas com menos de 18 e maiores de 50 anos, ok? Então o parágrafo 2º do artigo 134 foi revogado. Não há mais esta exceção aqui, essa óbices a este fracionamento de férias. Legal? Então, férias é isso que foi alterado. Outro assunto, meus amigos, importante que a gente conheça é a prescrição. A prescrição. Houve uma alteração aqui em relação à prescrição que passou-se a admitir a chamada prescrição intercorrente no direito do trabalho, no processo do trabalho.
ok? Então venham aqui comigo na tela, para nós estudarmos aqui a questão da prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é aquela que se dá no curso do processo. No curso do processo trabalhista. Ok? No curso do processo trabalhista. Legal? Então, vamos supor ali que o empregado entra, né, processa ali o empregador, ele ajuiza uma reclamação trabalhista, ok? E estão sendo praticados vários atos ali no âmbito daquele processo. Ocorre que, em determinado momento, né, o empregado, por exemplo, deixa de praticar um ato, ok? O advogado dele esquece, enfim, por um motivo ou outro, ele não pratica aquele ato e aquele processo fica ali anos, fica ali um bom tempo aguardando a prática daquele ato por parte do empregado e esse ato não é praticado. Meus amigos, essa é a chamada prescrição intercorrente, ok? E vejam que este era um ponto de debate entre o TST, de embate, melhor dizendo, entre o TST e o STF, ok? Entre o TST e o STF. O STF dizia que era possível sim a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Já o TST dizia que não se admite a prescrição intercorrente. E agora, meus amigos, prevaleceu, portanto, o que dizia o Supremo, ok? Então, o artigo 11A da CLT agora está dizendo que ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho, ok? E o prazo para essa prescrição intercorrente é de 2 anos. 2 anos. Legal? Aqui, em relação à prescrição, né, o principal que a gente deve realmente aprender é pescar ali a lógica desse instituto, né, que os direitos são ali prescritos, né, o empregado perde a possibilidade, né, de cobrar o seu antigo empregador em face ali do decurso do tempo. 2 anos, 5 anos, é basicamente isso que a gente tem que memorizar e conhecer para essas provas de direito do trabalho. Legal? Agora, meus amigos, já mudando de assunto, né, já fazendo um grande apanhado aí das mudanças, nós temos aqui as alterações que envolvem saúde e segurança do trabalho. Ok? Então venham aqui comigo na tela que um ponto, né, na verdade foram 2 pontos que foram significativamente alterados. Significativamente alterados. Vejam que o primeiro deles diz respeito ao enquadramento de uma insalubridade. Insalubridade, ok? A insalubridade, né, quando ela é paga, quando ela é concedida ali ao empregado, ela deve ser enquadrada ali em grau mínimo, médio ou máximo, ok? Quando ela é de grau mínimo, o empregado recebe ali 10%, né, atualmente do salário mínimo, né, em que pese todo o debate que existe a respeito, 10%, o médio recebe ali 20%, e em grau máximo recebe-se ali 40%, ok? 40%. Vejam que atualmente, né, a regra é que este enquadramento se dê mediante perícia, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, ok? Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Agora, meus amigos, a partir da reforma trabalhista, autoriza-se a negociação do enquadramento da insalubridade. Vejam só. Então, poderíamos chegar na situação em que, olha, o perito foi lá, disse que aquela insalubridade ali de grau máximo, ok? De grau máximo, então deve-se pagar ali ao trabalhador 40% ali do salário, ok? Mas, por meio de negociação coletivas, enquadra-se que aquela insalubridade ali será pago adicional, tal, porque ela não vai ser aplicado o grau médio a ela. Okay? Então vejam que o enquadramento da insalubridade pode ser objeto de negociação e o negociado prevalece sobre o legislado. Ok? Outro ponto em que foi alterado, meus amigos, e foi inclusive bastante comentado aí pela mídia, é o trabalho da gestante e da lactante, ok? A mulher que está amamentando, a mulher que está gestando ali o bebê.
em atividades insalubres. Em atividades insalubres, ok? Até então, o que valia, né? Havia sido promovida uma alteração nos últimos anos na CLT que dizia que, olha, gestante ou lactante, não importa. Se ela trabalha em uma atividade insalubre, ela deve ser automaticamente afastada daquela atividade, ok? Deve ser encaixada ali em uma atividade que não há risco de saúde para ela ou para a criança, ok? Agora, meus amigos, isso foi flexibilizado. Isso foi flexibilizado e complicou um pouco mais aqui para a gente entender e memorizar. Mas venham aqui comigo, a gente bolou o seguinte esquema. Meus amigos, no caso da gestante, ok? Gestante que tem ali, né, está gestando a criança e ela está submetida a uma insalubridade em grau máximo, esta deve ser afastada automaticamente das suas atribuições, ok? Daquelas atribuições com atividade insalubre. Aqui tem até inclusive um errinho aqui, né? Gestante. Já no caso da gestante exposta à atividade insalubre em grau médio ou mínimo, ou da lactante com insalubridade em qualquer grau, ok? O afastamento fica condicionado a uma recomendação médica. Legal? Então, nesses outros casos, né, tirando ali a gestante em insalubridade máxima, todos os outros casos em todos esses outros casos, não há esse afastamento automático. O afastamento é condicionado a uma recomendação médica, ok? Deve-se avaliar ali o caso concreto, o caso específico, e o médico de confiança da gestante ou o médico de confiança da lactante, ele vai ponderar e recomendar ou não o afastamento daquela atividade. Legal? O afastamento daquela atividade. Então, esses foram os principais pontos que foram alterados em termos de saúde e segurança no trabalho, ok? Agora, já mudando de assunto, nós vamos falar aqui a respeito das negociações coletivas de trabalho. Meus amigos, o primeiro ponto, né, na verdade o ponto crucial aqui que foi alterado, diz respeito à vigência, a duração, né, do prazo das negociações, dos instrumentos de negociação coletiva. Vejam que a CLT, né, dizia que o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho valem por 2 anos, ok? Valem por 2 anos. E veio o TST e disse que enquanto não for celebrado um novo acordo, enquanto não for celebrada uma nova convenção, a convenção anterior continua valendo, mesmo que passados os 2 anos. Era chamada vigência ultrativa da convenção e do acordo coletivo do trabalho. O Supremo, por outro lado, disse que não. Em mais de uma ocasião ele disse, não, nada disso. A ultratividade dos acordos fere a Constituição. Isso é ilegal. O Supremo, inclusive, suspendeu uma súmula, a súmula 277 do TST. E vejam que aqui, novamente, o legislador, por meio da reforma trabalhista, contrariou a jurisprudência, né, o entendimento que vinha sendo firmado pelo TST, ok? Venham aqui comigo na tela. Vamos ler aqui o que está dizendo a nova redação aqui do artigo 614 da CLT, ok? 614 da CLT. Ele diz o seguinte, não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo superior a 2 anos. Okay? Até aqui, sem grandes novidades. E ele diz o seguinte, sendo vedada a ultratividade. Ok? Então vejam que a ultratividade agora, ela é vedada inclusive pela própria lei. Ok? Novamente, naquele embate ali entre TST, entre jurisprudência do TST e jurisprudência do STF, prevaleceu aqui o que vinha entendendo o Supremo. Ok? A súmula 277, que já estava com os efeitos suspensos, agora deverá ser cancelada ou reformada pelo TST. Legal? Estamos finalizando já, né, esse grande apanhado sobre as alterações
E, para finalizarmos, vamos comentar aqui a respeito de um tópico que tem sido muito debatido, que é a contribuição sindical. É a contribuição sindical. Meus amigos, a contribuição sindical ela era obrigatória, inclusive era chamada de imposto sindical. Os empregados pagavam ali, né, equivalente a um dia de remuneração, sempre no mês de abril, para os autônomos no mês de fevereiro. E essa contribuição continua existindo a contribuição sindical, porém, ela não é mais obrigatória, ok? Ela deixou de ser obrigatória. Então, venham aqui comigo no slide, ok? Venham aqui comigo no slide para nós lermos como ficou a redação do artigo 578 e do artigo 579 da CLT, ok? Vejam que agora, vamos já partir para essa parte final, o legislador está dizendo que a contribuição sindical, que é paga, recolhida e aplicada na forma deste artigo, ela somente será recolhida e aplicada desde que autorizada pelo próprio empregado, ok? E vejam que esta autorização não pode ser tácita. Esta autorização deve ser expressa e deve ser prévia, ok? Então, autorização tácita para cobrança da contribuição sindical? Não pode. Autorização posterior para cobrança de contribuição sindical? Autorização posterior? Também não pode. Vejam, a autorização deve ser prévia, ok? E expressa, ok? Vejam que na sequência aqui, o artigo 579 diz, né, para não deixar dúvidas, que o desconto da contribuição sindical fica condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria, ok? Vejam que isso vai mudar profundamente a relação dos empregados com seus sindicatos, a relação dos empregadores com os respectivos sindicatos, ok? Agora isso vai exigir uma nova postura por parte dos sindicatos, vão realmente ter que buscar ali, né, por meio de diversas ações, buscar ali angariar receitas, angariar ali novos adeptos para conseguirem realmente financiar as suas atividades, ok? Até então, uma negociação coletiva que era firmada pelo sindicato abrangia todos daquela base territorial e isso não incentivava de nenhuma forma os empregados a colaborarem com os sindicatos. Agora, meus amigos, os sindicatos realmente vão ter que buscar ali os seus adeptos para conseguirem realmente financiar as suas atividades. Legal? Então, por aqui nós encerramos, né, esse apanhado das principais alterações que foram promovidas na CLT. Legal? Aqui, meus amigos, eu queria reforçar, né, para todos vocês que estão participando aí, que o objetivo nosso aqui não é debater, né, se o partido agiu corretamente ou se está certo isso, essa alteração que foi promovida ou não. Aqui, galera, a nossa ideia é mesmo mostrar para vocês tudo isso que foi alterado, ok? E começarmos a delinear as alterações, ok? O que eu espero é que você, né, após ter assistido essa aula, após ter lido aí esse material que a gente disponibilizou, que você comece a se familiarizar com com a chamada reforma trabalhista, ok? Pode ser que isso seja cobrado no seu concurso, pode ser que não, tudo vai depender, como eu disse lá no início, do seu edital, do momento em que ele for publicado, das regras que forem previstas ali no seu edital, ok? Estou vendo ali, né, o concurseiro ligado perguntando a respeito do TRT-7. Concurseiro, é como eu disse, vai depender de quando o seu edital for publicado. Se acontecer como no TRT Santa Catarina, né, o edital for publicado assim da noite para o dia, semana que vem nós temos ali o edital e ele diz, né, ele repetir que somente será cobrada a legislação com entrada em vigor após a publicação, aí não cairia a reforma para o TRT-7. Agora, se não, o edital começar a demorar, tardar a sair, for publicado lá em novembro, dezembro, aí não
tem conversa, né? Temos que realmente estudar essas mudanças. Não são poucas as mudanças, mas aqui, meus amigos, fiquem tranquilos que aqui nessa aula nós demos ali uma passada geral nas principais mudanças. Então, quem realmente assistir vai começar a assimilar, vai começar a encarar aí esta grande alteração que houve no direito do trabalho. Legal? A Isabela está dizendo que eu sou imparcial. Aqui, eu tenho a minha opinião, mas aqui o nosso foco não é lamentar, não é nos posicionar, não vamos perder tempo com isso. Galera, vamos focar, tempo é importante, tempo é precioso, vamos estudar as mudanças e vamos começar a assimilá-las, ok? TR 12, Marco, tudo indica, né, pelo teor ali do edital que foi publicado, pode ser que ele venha a ser retificado, mas tudo indica que não, a FGV diz que não vai ser cobrado aquilo que for entrar em vigor em data posterior. Legal? Processo do trabalho, galera, não é tanto a minha praia, mas no processo de trabalho foram alterados alguns procedimentos, alterações importantes, foi previsto, né, foi regulamentada a questão da sucumbência, inclusive com honorários sucumbenciais, a justiça gratuita também sofreu algumas alterações, em breve, né, o professor de processo de trabalho vai dar as dicas aí para que vocês possam aí ir assimilando todo esse conteúdo, legal? Para quem, professor é Bolsonaro, não é bem por aí. Galera, para quem ainda não baixou o material, eu vou disponibilizar também na página do Estratégia, okay? Mas para quem já me segue lá no Instagram, basta pegar ali na bio, né, naquele link que fica ali na primeira tela do Instagram, do meu perfil, e clicar ali, bit.ly/reformadaud, também você vai conseguir baixar o material, legal? bit.ly/reformadaud, legal? E acredito que o vídeo vai ficar disponível aqui para vocês no YouTube, ok? Queria agradecer aí, né, quem gostou, deixa o joinha aí para curtir, ok? Quem não gostou, deixa o feedback, ó, podia ter abordado esse ponto, faltou abordar aquilo, legal? E quem quiser me acompanhar ali nas redes sociais também, tirar alguma dúvida, estamos lá à disposição. Eduardo, aí realmente a gente tem que ser pragmático, né? Temos que ser focados ali, objetivos, porque se isso vier a ser cobrado, né, temos que ter ali bastante foco em estudar essas alterações e não realmente ficar lamentando-as. Legal? E, galera, a respeito dos cursos, os nossos cursos, né, nós temos cursos bastante antigos, cursos atuais, os cursos que ainda estiverem válidos, ok? Os cursos que ainda estiverem válidos ali quando da entrada em vigor, eles serão atualizados. Legal? Lógico que isso não acontece da noite para o dia, como eu vinha dizendo, porque a gente está estudando as mudanças, estamos debatendo, pesquisando, enfim, para que a gente realmente traga aí um conteúdo de qualidade, de segurança para você. Legal? Espero que vocês tenham gostado aí. Bruno, já aproveitando para responder, essa mudança atinge inclusive para quem já tinha sido contratado. Legal? Inclusive para quem já tinha sido contratado, eventualmente vai ser celebrado ali termos aditivos, eles vão ser atingidos ali por negociações coletivas, enfim, o negociado sobre o legislado já atinge quem já havia sido contratado. Legal? Um grande abraço a todos vocês, muito boa noite, força aí nos estudos e até a próxima. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite,